a primeira infância. A primeira infância vem primeiro. Cuidar de cada criança é cuidar de um país inteiro. Primeiro vem a primeira infância. A primeira infância vem primeiro. Cuidar de cada criança é cuidar de um país inteiro. Tudo que a criança toca, na hora vira brinquedo. A criança toca o mundo com a alma e com o dedo. Se a criança encontra afeto, corre, pula, escuta a história. A criança depois cresce com a infância na memória. O que primeiro vem a primeira infância. A primeira infância vem primeiro. Cuidar de cada criança é cuidar de um país inteiro. E a infância continua muito além da memória. Bom dia, bom dia a todos e a todas aqui presentes. Vou pedir para cada um de vocês começar a se apresentar ali pelo chat, colocando de que cidade que fala, e se apresentando. A gente está abrindo essa roda. Eu sou Cláudia Vidigal, sou representante da Fundação Van Leer e muito feliz de hoje contar com a rede Urban 95 se ampliando. A gente tem a honra de começar o dia de hoje recebendo a Rushda Majid, que é a nossa diretora de programas global. Então, nós vamos iniciar com algumas palavras da Rushda. Rushda, please, go ahead, the floor is yours. Thank you so much, Claudia, and thanks to everyone for being here. As Claudia mentioned, my name is Rushda Majid. I am the Chief Program Officer for the Van Leer Foundation, and I'm delighted to be here to welcome all of you to this particular event, but also to the broader Urban 95 network. I wanted to take a few moments to briefly introduce the foundation. I know many of you know us, have been working with us, are our partners, and these are the partnerships that we deeply value. For those who are new, maybe a few words to say that Van Leer is an organization, is an institution that is based in the Netherlands, The Hague. Our mission is to contribute to inclusive societies where all children and communities can flourish. And we believe that giving children and their families a good start in life is not only the right thing to do, but it's also the best way to build happy, healthy, and prosperous societies. So really, we believe that if you change the beginning of a story, you're able to change the whole story, which is, in this case, a child's life. Why do we work in cities? The way we work is that we love to bring ideas to scale. While we believe that testing and piloting ideas are important, we really feel that scaling ideas will lead to us and our partners reaching large number of families, maximum number of kids, and that's what we really want to achieve. And we know that cities can provide that scale. So with this in mind, in about 7-8 years ago, of course, many of you have been part of this journey with us. We launched Urban 95, and Urban 95 really is this initiative which asks you as people that work in cities, as mayors and architects and urbanists and people in key decision-making roles, of what would you do differently if you were to look at a city from the height of 95 centimeters, which is the height of a healthy 3-year-old child. And really, this is the question that even 8 years later, we keep asking ourselves and our partners and try to bring innovation, knowledge, and expertise into our partnerships. Of course, we've seen many cities take the baton, many cities that have become lighthouse cities, taking forward the work of Urban 95 and really
impacting children and their families through initiatives in infrastructure, but also in services. And I just want to note that with Urban 95, we have many cities globally that are part of this network. Of course, a large number of cities in Brazil, and I know that many more are very interested in joining. But this is a large network. We have, through direct partnerships, over 100 cities that are working with us, but through Urban 95 Academy, which is a course at the London School of Economics, we have over 300 cities that are part of this network. Right now, I'm sitting in India. I'm here for work. This is also where I'm from. And we know that about 20 more cities are about to join the network here as well. So all that to say that really this is a large global movement, something large that we are all part of. When we started on this journey, we didn't know how far we'd get. But really, through our partners, through all the hard work that has gone in from all the cities, we really have been able to come this far, and we hope to continue with you on this journey. So with that, thank you very much, and really thank you for your commitment to the cause of young children and their families, really the youngest residents of your cities that we're hoping to shape their lives. So with that, I will hand this back to you, Claudia. Thank you, Rushda. Thank you for joining, and also thank you for all the support the management team and the board at Van Leer Foundation has been showing to Brazil. So, from now on, nós vamos falar em português. Então, agora... Bom, pessoal, eu sou Cláudia Vidigal, sou representante da Fundação Van Leer, e é com muita alegria que a gente está vendo a sala com 335 pessoas participando, representando cerca de 60 cidades. A nossa rede está se abrindo e a gente está muito orgulhoso disso. E a razão pela qual a gente está orgulhoso é porque o Brasil precisa. O Brasil precisa de mais gestores públicos comprometidos com a primeira infância. O Banco Mundial criou um índice de capital humano no Brasil, uma medida que procura responder e medir a produtividade do trabalho no Brasil, e a maioria dos elementos que compõem esse cálculo, ela está relacionada à primeira infância. Taxas de mortalidade, marcos do desenvolvimento na infância, nutrição adequada e qualidade da educação. A realidade é que esse estudo mostra que nas condições atuais do Brasil, se nada for alterado, a criança nascida em 2019 terá alcançado apenas 60% do seu capital humano, do seu potencial aos 18 anos em média. Ou seja, 40% de todo o talento brasileiro permanece não manifesto. Ele permanece invisível para a sociedade. E aqui vem alguns dados para a gente ir ancorando essa realidade, né? Sobre pobreza. 45% das crianças de 0 a 5 anos no Brasil vivem em domicílios com a renda per capita menor do que meio salário mínimo. 1 em cada 3 moradias com crianças na primeira infância enfrenta situação de insegurança alimentar, sendo que os domicílios com crianças menores de 5 anos, pretas e pardas, são os mais afetados. Nesse grupo, o percentual fica em 58%, 58,3% para as crianças pretas e pardas. Com relação à educação de qualidade, a cobertura de creches está em cerca de 40% e na pré-escola está em cerca de 94%, conforme os dados do PNAD de 2023. Ou seja, sem ter alcançado a necessária universalização. Lembrando que para a pré-escola a gente deveria estar em 100%. Mais de 375 mil crianças estão fora da pré-escola, etapa obrigatória da educação básica. Mas, para a gente olhar com outras lentes, no intervalo entre 2002 e 2022, houve uma queda de 12 pontos percentuais nas taxas de mortalidade infantil das crianças menores de 1 ano. Ainda que o percentual permaneça acima de 10%, o declínio foi de 24,9% em 2002 para 12,6% em 2022. E esse é um indicador altamente positivo. Os estudos demonstram que a estratégia saúde da família foi um grande vetor dessa transformação. Uma série de programas e serviços vão compondo
as políticas públicas e uma política de primeira infância capaz de alterar esses indicadores. Agora, nos últimos 7 anos, quase não houve avanços, desse indicador que permanece alto. A integralidade é um princípio que orienta os cuidados com as crianças na primeira infância. São 5 domínios interrelacionados e indivisíveis, são os domínios da atenção integral. Eu trago esse gráfico para a gente sempre lembrar do porquê que a gente fala de intersetorialidade. Porque a gente fala de saúde, nutrição, aprendizagem, segurança e proteção. Desculpe, só um segundinho. E cuidados responsivos como campos indivisíveis e indissociáveis. Daí a importância da gente sempre pensar na intersetorialidade. E a intersetorialidade, ela se dá onde as crianças estão. As políticas públicas se materializam nos municípios. Mais de 85% da população brasileira vive hoje em uma cidade. E se você pudesse vivenciar a cidade a partir dos 85 centímetros de altura, que é a altura média de uma criança, o que você mudaria? Essa é a pergunta que a gente vem fazendo para essas cidades todas ao redor do mundo e para essas cidades, né, que a gente olhando aqui no mapa, tem as cidades com as quais a gente vinha trabalhando até o ano passado e a rede em expansão. Então, a gente está hoje muito alegre celebrando a permanência dessas 28 cidades com as quais a gente já trabalhava, mas a chegada de cerca de 25 cidades que estão hoje conosco já nesse webinar. E uma rede de parceiros que faz a transformação, a mágica acontecer nas cidades da Rede Urbana 95. É uma série de parceiros, a Vanlier e o CECIP aqui na coordenação, mas parceiros técnicos em urbanismo, em programas e serviços, em governança e sustentabilidade, na criação de espaços públicos e natureza. Esses parceiros técnicos é que nos apoiam a fazer as transformações que a gente precisa fazer, como a construção do Plano Municipal pela Primeira Infância, que a grande maioria dos municípios já tem, e muitos que estão chegando estão agora e vão começar o trabalho conosco por essa construção, né, de diagnóstico e de construção do plano municipal, por programas e serviços, e a gente pegou aqui o exemplo do Família que Acolhe, que é um programa na cidade de Boa Vista, que traz a intersetorialidade como seu DNA maior, e é um programa muito bonito, inclusive de inclusão das populações indígenas e imigrantes, que acho que também é um ponto de atenção para nós, né? Não deixar ninguém para trás, olhar sempre como é possível adaptar as políticas públicas para que todos sejam contemplados. E usamos aqui o exemplo de Fortaleza para pensar em espaços públicos e natureza com a política pública de microparques já escalada pela cidade e acontecendo pela cidade toda. São esses os 3 principais eixos da iniciativa Urbana 95 aqui no Brasil: espaços públicos e natureza, programas e serviços, governança e sustentabilidade. E a partir desses eixos, a gente acompanha e apoia cada um dos municípios que chega e que pretende estar conosco, então, agora nesse novo ciclo de 2025 até 2028. Todas as cidades têm acesso a publicações, ferramentas e formações online, e dentro da rede Urbana 95, as cidades que estão se comprometendo de fato com a primeira infância vão ter acesso a oportunidades mais específicas, como formações nacionais e internacionais, e acessos a investimentos e consultorias específicas para cada uma das cidades. Mais uma vez, eu queria falar da minha alegria em estar com todos vocês hoje aqui e perguntar se o nosso prefeito Arthur Henrique de Boa Vista já está aqui conosco. Está por aqui, Arthur? Você estava em Brasília, com dificuldade de se conectar. Deu certo? Estou aqui sim, Cláudia. Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos, prefeito. Muito obrigada pelos esforços em estar conosco hoje. Passo a palavra para você para contar um pouco da nossa parceria, mas mais do que tudo, Arthur, contar dos avanços de Boa Vista, com relação à primeira infância. A gente tem cerca de 8 minutinhos, tudo bem? Tá ótimo, perfeito. Bem, bom dia a todos, pessoal. Primeiro dizer que é um prazer e uma honra estar aqui com essa rede tão importante, não só para o mundo e para o Brasil, mas lá para a nossa cidade de Boa Vista também. Boa Vista, para quem não sabe, né, nós estamos no extremo norte do país, bem próximo da fronteira com a Venezuela. A capital do estado de Roraima fica a cerca de 220 quilômetros da fronteira com a Venezuela. Temos mais uma cidade, 2 cidades entre a capital e a primeira cidade da Venezuela.
mas a gente vem sofrendo os impactos da imigração de forma muito forte desde 2016. Nós iniciamos nossos programas de primeira infância, nossas políticas públicas de primeira infância em Boa Vista ainda em 2013, na penúltima gestão da ex-prefeita Tereza Surita. Nós iniciamos implantando um comitê de gestão para garantir a intersetorialidade e durante muito tempo nós lutamos para transformar Boa Vista na capital da primeira infância. E nós fomos conseguindo avançar muito com as políticas públicas, mas em 2016, quando o fluxo imigratório de fato começou a tomar uma proporção muito grande, nós chegamos até a pensar em novas metas para aquilo que nós desejávamos, né? Até 2016, Boa Vista, por exemplo, não tinha população que morava na rua por falta de moradia. Era uma cidade abençoada mesmo, a gente não tinha ninguém nos semáforos da cidade pedindo dinheiro, pessoas dormindo na rua, e a imigração começou a mudar muito isso. Então, Boa Vista, querendo ser a capital da primeira infância, sendo referência já no Brasil, mas enfrentando um processo em que muitas famílias com crianças pequenas estavam na rua. A população, a cultura, né, venezuelana de que as famílias tenham muitos filhos, isso não é uma crítica, afinal de contas eu tenho 4 filhas, né, então estou dentro desse grupo também, mas é uma população que costuma ter muitos filhos, e a gente começou a ver nas ruas da cidade famílias com 4, 5 crianças, e a mãe grávida ainda, a mãe da família, e a partir daquele momento a gente começou a duvidar se a gente ia conseguir continuar o desenvolvimento das nossas crianças. E nesses anos que se passaram de lá até aqui, com muito esforço, com atuação em rede, buscando solução em outros municípios que não vivem, né, a imigração da forma que a gente vive em Boa Vista, mas que têm políticas públicas diferentes da nossa, que servem sim de referência, a gente conseguiu avançar bastante. Hoje, para vocês terem uma ideia daquilo que a gente enfrenta em Boa Vista, 20% da nossa rede de educação municipal ela é de crianças imigrantes, né? E aí eu não contabilizo os brasileiros já, né, que são filhos da imigração. As nossas unidades básicas de saúde, quase 50% dos atendimentos são para imigrantes. Nós temos unidades básicas de saúde que estão com atendimento acima de 90% para imigrantes, aquelas que ficam mais próximas do abrigo. A gente tem a Operação Acolhida, né, que faz um trabalho com 7 abrigos em Boa Vista, em Roraima, para abrigar, né, os imigrantes, mas basicamente o que tem dentro dele é um pouco mais de 10% da população de imigrantes, o restante está vivendo dentro da cidade mesmo. Mas hoje quem vai a Boa Vista não enxerga mais aquele impacto que nós tínhamos lá há 6 anos atrás da imigração. A gente já vê o ambiente da cidade sob controle. Em alguns pontos a gente ainda tem uma questão de pessoas na rua que se recusam a estarem nos abrigos ou que não querem se inserir dentro do contexto da cidade, mas é um número muito pequeno em pontos muito controlados. Então, a gente conseguiu avançar bastante, e isso foi fruto de um esforço muito grande da nossa equipe, da atuação em rede, né? Então, assim, para eu fechar aqui, já foram 4 minutos, eu vou colocar alguns pontos que eu acho que são os primordiais que fizeram com que a gente conseguisse se manter implantando as políticas públicas e ser referência. Hoje, Boa Vista, quando a gente participa das oficinas, né, dos encontros da rede urbana, nós vemos muitas iniciativas e muitas delas já estão implantadas em Boa Vista e a gente segue avançando. Então, para deixar aqui algum recado daquilo que a gente tomou como prioridade, né? A primeira delas é que toda instituição que tem a oportunidade de desenvolver a primeira infância tem que ter em mente, tem que ter como princípio que a primeira infância é a melhor janela para se investir em um ser humano, com o intuito de reduzir as desigualdades sociais. Aquela janela ali da gestação até os 6 anos de idade, em nenhum outro momento da vida do ser humano a gente tem uma oportunidade de desenvolver tanto aquela criança e garantir um futuro mais digno para ela. Então, essa informação precisa chegar para todo mundo da instituição. Foi isso que nós fizemos muito em Boa Vista. Obviamente, tem que ter a decisão política, né? Para que a primeira infância seja a prioridade dentro do município, muita capacitação para todos os servidores, para que todos eles entendam que dentro de qualquer política pública deve-se sim priorizar a primeira infância. Lá em Boa Vista a gente faz uma oficina para que todos os secretários entendam cada política pública que tem lá dentro. Se tiver uma família que vai ser atendida por ela, que tem uma criança na primeira infância, essa família é prioridade. A gente usa isso na regularização fundiária, a gente usa isso na garantia de vagas de escola, de creches, atendimento em políticas públicas de saúde, de assistência social. Então, sempre é prioridade, né? Treinamento também precisa ser levado
para toda a equipe, então toda a equipe tem que passar por treinamentos de forma repetitiva, isso tem que ser exaustivo e de forma muito prática. A teoria lá é importante, mas mais importante do que isso é mostrar para os servidores como é que eles têm a oportunidade de estimular as crianças em primeira infância, independente de onde eles estejam naquele momento. Quarto ponto importante é ter sistemas de informação onde a gente possa realizar o acompanhamento dessas crianças, né, para que a gente possa garantir que a intersetorialidade está acontecendo, se a gente está conseguindo assistir aquela criança na educação, na saúde, no social, se essa criança está tendo acesso aos instrumentos de qualidade de vida que nós temos na cidade. E um ponto muito importante, o quinto ponto, é fazer com que toda a equipe, né, da instituição entenda que uma cidade inteira ela é promotora do desenvolvimento da primeira infância. A melhor forma da gente escalar os programas de primeira infância é através do uso da cidade como um ambiente para promover a primeira infância. Veja, lá a gente tem um desafio para levar a creche para todo mundo, obviamente com esse aumento da população. Hoje, Boa Vista é a capital que mais cresce no país. De 2023 para 2024 foi um aumento de quase 15% da população. Então, realmente, tem que ter muito esforço mesmo, né? E para a gente garantir creche para todo mundo, para que todo mundo possa passar pelo nosso treinamento de família que acolhe, que instrui cuidadores, é muito difícil a gente alcançar toda a população. Mas transformar cada canto da cidade em um promotor de primeira infância é fundamental. E o sexto ponto é o trabalho em rede. Trabalhar em rede também é muito importante, a gente consegue encontrar muitas soluções nas parcerias. Eu tenho um exemplo muito forte, até com o Recife, que está aqui também dentro da rede. Nós estamos implantando em Boa Vista um sistema de comunicação muito parecido com o que Recife já usa há um tempo, de conversar com o cidadão através do WhatsApp. E nós estamos implantando um processo de mineração de dados com inteligência artificial para identificar qual é o tipo de informação de interesse para cada família. Quando a gente foi a Recife, Recife faz o contrário, uma solução muito mais simples e que traz o mesmo resultado. O próprio cidadão diz, eu tenho interesse por isso ou por aquilo outro, pelo cardápio do meu filho na escola, e isso facilitou ao ponto de a gente ter economizado alguns meses e estamos iniciando esse programa agora. Então, o trabalho em rede é muito importante e a Rede Urban fez muita diferença lá para a gente. É isso, pessoal. Obrigado. Estourei 2 minutos. Perfeito, Arthur Henrique. Eu queria agradecer imensamente os esforços para estar conosco hoje. O Arthur está aí em Brasília. E, Arthur, vai encontrar o João Campos aí. O João não pôde estar conosco porque está em Brasília. Se a gente puder inverter um pouquinho, Thaís, e puder passar já o vídeo do João que ele enviou para nós, porque ele está em deslocamento nesse momento no avião. E queria aproveitar o momento para também fazer o reconhecimento da presença aqui da nossa prefeita Luziane Solon, que vai falar conosco logo em breve, de Benevides, prefeita Débora Prado, que também vai trazer suas palavras a partir de Jarinu, Magnólia Barreto, de Uruçuca, também a presença dos vice-prefeitos, Eliacim do Carmo, de Alfenas, Deise Silva, de Caruaru, e uma série de secretários, agradecer a presença dos secretários, dos diretores aqui presentes, é uma honra poder contar com todos vocês. É possível a gente passar o vídeo agora, Thaís? Isabela? Pessoal, é uma alegria participar desse webinar do Urban 95 e também justificar a minha ausência na presença ao vivo, porque eu vou estar em deslocamento no horário do webinar e não vou conseguir entrar indo para Brasília para uma reunião com o presidente da República. Mas eu deixo aqui o nosso respeito por essa iniciativa e como é importante as cidades brasileiras terem estratégias concretas de poder trazer em cada ação, em cada programa, em cada projeto, cada obra, um conceito que olhe para as crianças, que tenha uma cidade sendo construída de forma justa, de forma acessível, trazendo a integração, que é algo fundamental quando a gente fala de primeira infância. E Recife lança mais uma ação inovadora. O Caderneta da Criança visa a integração de todas as informações, dos direitos que as crianças têm, desde a garantia da matrícula, das ações da assistência, na educação, caderneta de vacinação, tudo isso integrado em um único local, onde tanto a criança, mas principalmente os responsáveis podem acessar e fazer com que o direito das crianças seja garantido. Isso a gente sabe que parece algo óbvio, mas por ser tão transversal, às vezes gargalos são encontrados. Então, colocar todo esse repositório de direitos numa plataforma digital e que garanta que a criança vai ter acesso. Isso é fundamental.
da vacina no tempo certo, a matrícula adequada, a garantir a nota da escola, aos benefícios da assistência social, que tudo isso esteja integrado e, principalmente, chegando para quem mais precisa. A tecnologia sendo aliada da cidadania e fazendo com que as gestões das cidades possam chegar, de fato, a quem precisa. Então, contem comigo, parabéns por mais um webinar e que a gente possa seguir fazendo do Urban 95 um fórum permanente que traga boas ações concretas para a vida das cidades. Obrigada, João. Obrigada, Luciana, que foi atrás aí para ele poder estar participando dessa maneira. E a gente ainda vai ter um pouquinho da fala do nosso querido Fred Amanso de Recife no final do nosso webinar hoje. Luziane está por aqui? Oi, Cláudia. Olá, querida. Luziane, nossa prefeita querida de Benevides, que tem também o filho dela, o Arthur, o mascote da Rede Urban 95. Luziane, está com você. Eu pediria, como a gente está um pouquinho atrasado, se a gente conseguir usar 7 minutos, eu agradeceria muito, tá bem? Tudo bem. Bom dia a todos. Em nome da Cláudia, eu queria aqui agradecer a todos da Rede Urban por fazer parte de uma rede tão importante como essa e dizer que hoje Benevides vive realmente aqui uma nova realidade, né? Estamos aí com vários projetos acontecendo, mas vou fazer ênfase aqui a 2 que são muito importantes, né? E aqui na minha apresentação eu vou começar para fazer bem rápido, eu vou falar um pouquinho a respeito do Primeiro Afeto, que foi um projeto que nós iniciamos, inclusive foi através de uma formação da UBA em São Paulo, né, da INSEAD, que surgiu esse projeto, e agora esse projeto se torna uma realidade aqui no nosso município. Escolhemos 2 bairros inicialmente para poder fazer esse projeto acontecer, com várias secretarias fazendo parte desse momento, né, e aonde nós temos as grávidas sendo acompanhadas desde do momento em que descobre a gravidez, durante todo o período até o nascimento da criança, analisando sempre todas as condições em que essa grávida está, para que ela possa ter ali o acompanhamento necessário, tanto durante a gravidez, quanto também no nascimento da criança, atendendo todas as condicionalidades, seja da saúde, né, com a participação também da Secretaria de Promoção Social, para que essa grávida ela possa ter todas as suas necessidades sendo atendidas durante a gravidez, né? Após o nascimento da criança, fazer todo o acompanhamento, inclusive a Cláudia falou a respeito das vagas de creche, né? Inclusive garantindo para que essa mãe possa ter essa criança na creche, ter um acompanhamento melhor, e com isso a gente conseguir fazer com que ela tenha ali no decorrer da sua infância uma condição onde ela possa ter naquele momento de maior desenvolvimento todos os acompanhamentos necessários das políticas públicas para que a gente possa ter uma criança onde ela consiga ter ali os seus atendimentos no decorrer da infância, né? Então, assim, o programa Primeiro Afeto é um programa muito importante e vale ressaltar também que a rede ela se torna muito importante aonde a gente passa a ter a vivência das outras cidades, né? Benevides eu ainda considero uma caçulinha ainda da rede, então nós tivemos a oportunidade de estar em Boa Vista, conhecer o programa de Boa Vista, Jundiaí também, que foi muito importante para que nós tivéssemos esses programas hoje funcionando aqui no município de Benevides, né? E assim, o Primeiro Afeto já tem hoje um aplicativo, né? E esse aplicativo a gente consegue acompanhar essa grávida, né? Todo esse período da gravidez, e quando a mamãe já está na hora de ter o neném, o bebê, né? Ela consegue apertar lá o botãozinho e a gente consegue acompanhar que aquela criança ali já está no seu período para nascer. Então, assim, projeto muito importante que está iniciando, mas tenho certeza que trará um resultado maravilhoso para as nossas crianças. E o outro projeto que nós temos aqui, aí são algumas fotos, né, que vocês podem ver, aí são com as grávidas, e agora o desemparedamento da educação infantil. Bem, eu até ainda há pouco nós estávamos falando a respeito disso. Como é importante.
Nós estamos vivendo hoje, no estado do Pará, algo que nós não imaginávamos que fosse acontecer tão próximo, né? Que é ter uma COP acontecendo aqui no nosso estado, né? E na nossa capital, que é Belém, que está aqui a 30 quilômetros de Benevides, bem próximo. E o desemparedamento, ele se torna muito interessante quando a gente consegue tirar as crianças de dentro da sala de aula e essas crianças, elas passam a frequentar a área externa e possam utilizar as ferramentas que aqui na Amazônia nós temos assim de sobra, né? Que são as sementes, o contato com a terra e fazer com que esse aprendizado ele seja um aprendizado com muito mais facilidade, né? E essas crianças possam, a partir desses mecanismos que são oferecidos fora da sala, ter o conhecimento dentro da educação. Estamos também desenvolvendo até dentro da alfabetização. Hoje as crianças desenvolvem atividades onde elas conseguem, fora da sala de aula, por exemplo, como uma receita, né, de bolos ou de doces, que elas fazem a receita fora e aí vão fazendo a leitura e, ao mesmo tempo, conseguem lá fazer e depois saborear um doce ou um salgado junto com os colegas. Então, assim, são realmente projetos importantes que estão acontecendo dentro do nosso município. Aqui são as formações que aconteceram, né? Nós tivemos aqui a presença da Vasti e os nossos professores de educação infantil tiveram aí toda a parte de formação para que isso pudesse estar acontecendo. No mais, eu quero aqui dizer a todos que estão entrando na rede, que são municípios novos, que vocês possam aproveitar tudo aquilo que a rede tem para oferecer. Eu posso dizer que nós tivemos um avanço enorme aqui dentro do município, desde 2021, que foi o período em que nós entramos. Benevides, que já tem o nosso plano municipal da primeira infância, né? Então, assim, todo o esforço, a Urban, ela dá as ferramentas, agora, claro que depende do gestor. Depende do gestor querer abraçar essa causa, querer dizer que realmente a primeira infância é prioridade dentro do município, e com essa prioridade é que a gente consegue desenvolver todos os projetos. Mais uma vez, agradecer aí a Rede Urban por todas essas oportunidades que Benevides está tendo. Eu sempre digo para Cláudia que Benevides é um município que está aberto. Quando surgem os novos projetos, nós já levantamos a mão e dizemos assim, nós queremos, porque são projetos importantes para uma cidade, principalmente por entender que essas crianças precisam ter um acompanhamento de perto, para que elas possam ter aí o seu desenvolvimento e ter todas as garantias dos seus direitos acontecendo. Tenho certeza que nós vamos deixar um legado para uma cidade, e digo aí a todos os prefeitos e prefeitas que estão entrando na rede, vocês não imaginam o quanto que isso é importante para uma cidade. Obrigada, Luziane, muito obrigada pela sua fala inspiradora e, mais do que isso, obrigada por todo o comprometimento e pela parceria, né? A gente vem conseguindo excelentes resultados em Benevides, como ela disse mesmo, aparece um projeto novo, agarram com unhas e dentes, e aí o projeto vai crescendo e se transformando dentro da cidade. Parabéns e obrigada. Bom, em seguida eu queria convidar mais uma prefeita inspiradora. Ela sim, viu, Luziane? Agora virou a nossa caçulinha, porque ela chegou depois de todas, né? Foi uma cidade que entrou na rede no final do ano passado, no ano passado. E Débora está aí conosco? Débora Jarinu? Oi, A Débora chegou Cláudia. chegando e é por isso que a gente convidou ela aqui para contar um pouco da experiência dela, da chegada na Rede Urban e contar um pouco o que Jarinu tem feito pela primeira infância. Débora, 6, 7 minutinhos, se você conseguir manter nesse tempo, eu agradeço e obrigada por aceitar o convite de compartilhar sua jornada. Primeiro eu quero compartilhar com todos vocês que é um privilégio enorme, uma alegria muito grande poder estar aqui na condição de caçulinha e dividir um pouco da experiência que a gente tem vivido aqui na cidade de Jarinu, e eu quero cumprimentar todos com essa alegria no coração, recebam todos o meu carinho e o meu abraço.
Cláudia, obrigada pelo convite. E eu creio que, antes de falar dessa questão da participação da cidade de Jarinu na rede e o investimento que a gente tem feito em políticas da primeira infância aqui na cidade de Jarinu, é importante eu fazer uma emenda na fala da Luziane, que foi muito assertiva em dizer que as políticas da primeira infância, elas, primeiro de tudo, têm que nascer no coração do gestor, tem que estar como prioridade no coração, realmente, na vontade política do gestor que está à frente da cidade. Por isso, a todos os secretários, gestores de pasta que estão nos acompanhando, que eventualmente o prefeito ou vice-prefeito não estiverem participando dessa webinar, é importante ter esse diálogo e essa conversa e mostrar que isso também traz retornos, inclusive retornos políticos, não só o retorno que é visível, é evidente, de políticas públicas que refletem na vida das pessoas e das crianças, mas, acima de tudo, também traz um retorno político. Às vezes existe um medo muito grande do gestor de investir eventualmente em uma pauta que possa não trazer um retorno subsequente. Mas nós que estamos aqui, eu, a Luziane e outros prefeitos que fazem parte da rede, as cidades que fazem parte, somos testemunha do quanto vale a pena para a vida das crianças e também vale a pena politicamente. Então, é importante, primeiro de tudo, ter essa vontade política. Eu sou psicóloga de formação e acho que minha vida como psicóloga e servidora pública na cidade me deu a oportunidade, como pessoa, de acompanhar tantas pessoas na cidade de Jarinu e conseguir identificar tantos problemas que às vezes afetam a vida e o desenvolvimento emocional e psicológico de uma pessoa em função das desigualdades. E foi o que acabou me levando para a política, e através das políticas públicas da infância, a gente consegue diminuir muito essa desigualdade. Eu creio que a minha fala no dia de hoje é mostrar para vocês que eu tive um lugar na minha infância que foi um lugar de privilégio, com garantia de segurança, de saúde alimentar, com garantia de boa saúde, de educação. Só que, trabalhando como psicóloga, eu pude realmente testemunhar o quanto ainda a sociedade precisava de pessoas que pudessem representá-las e que pudessem dar voz às suas necessidades. Isso fez com que eu participasse realmente da vida pública, e eu posso considerar que eu tive uma infância muito feliz. E a infância que eu tive foi uma infância brincando na rua, jogando bola, jogando queimada, subindo em árvore. Tinha um caminhão de cana, porque aqui em Jarinu tem alambiques, tinha um caminhão de cana que sempre passava na porta da minha casa, a gente saía gritando atrás do caminhão, joga cana, e por conta de ter essa infância, que eu acredito que foi uma infância muito feliz, brincando na rua, e verificar como o Jarinu vinha crescendo e vinha perdendo essa característica interiorana, e, em especial, de seguridade às crianças na rua, é que a gente decidiu, então, adotar políticas públicas que pudessem reverter esse quadro, para que a gente não perdesse essa essência do que foi a origem da cidade de Jarinu. E, em função disso, a gente veio trabalhando com as pautas da infância. Já desde 2012, Jarinu vinha trabalhando com a primeiríssima infância, que é uma política do Estado e que aqui na cidade de Jarinu e na região metropolitana de Jundiaí é muito forte. Desde 2012, então, Jarinu participa da primeiríssima. Depois vieram algumas adequações ao longo do tempo, né? Jarinu instituiu no município a Semana do Brincar e a Semana do Bebê. Isso foi bem importante para que a gente pudesse começar, então, a participar a sociedade de iniciativas daqui da nossa cidade, mas depois, de maneira mais forte, mais acelerada, quando a gente assumiu em 2021, a gente veio realmente determinada a mudar e reverter as políticas públicas de infância da cidade. Então, a gente criou o Comitê da Criança, e que isso foi importante para a gente entender o que a cidade de Jarinu precisava ter, não do ponto de vista adulto, mas, acima de tudo, ouvindo as crianças e o que elas poderiam compartilhar com a gente, para que a gente pudesse ter políticas públicas eficazes, não do ponto de vista adulto, mas, em especial, do ponto de vista infantil. A gente fez uma coleta de dados, foi uma espécie de uma enquete realizada em todas as escolas, que a gente pudesse realmente ouvir a infância da nossa cidade, e desse inquérito que a gente fez, a gente conseguiu reunir dados
e a gente fez uma ação simbólica no parque da cidade, onde a gente plantou os sonhos das crianças, e que deve ser aberto 10 anos depois, onde a gente vai ver se de fato o que a gente plantou 10 anos atrás, se a gente vai colher, e se a gente vai ter essa cidade que as crianças projetaram para a cidade de Jarinu. Então, através dessa iniciativa, a gente iniciou realmente um compromisso de escuta e de ação, daquilo que as crianças tinham projetado para a cidade de Jarinu. Então, de lá para cá, a gente já implantou algumas ações, e claro, e preciso agradecer demais a rede, porque foi participando da rede que a gente pôde ver quanto outros prefeitos e outros gestores estavam tendo ações nas cidades e que a gente aproveitou para copiar, para também implantar na cidade de Jarinu, e trazendo essas ideias que estavam sendo implantadas em outras cidades. A gente, de um ano para cá, na verdade, a gente conseguiu investir. Vou dar um exemplo de uma ação que a gente fez e que teve a participação ativa de várias secretarias da nossa cidade, assistência social, saúde, enfim. A gente implantou o receituário do Brincar na rede pública da atenção básica, onde a gente tem uma prévia prescrição no receituário das crianças para que os pais, né, estimulem a diminuição de telas e possam brincar mais, ofertar uma nutrição adequada, que as crianças possam curtir a sua infância, né? Então, dentro do receituário do Brincar, a gente tem algumas iniciativas, algumas propostas para que a criança possa se desenvolver sendo criança, né? Acho que meu tempo já estourou, Cláudia. É isso, né? Tá. Isso, Mas terminando, só Débora. finalizando para agradecer demais e dizer que a gente tem feito muitas ações aqui. Eu estou muito feliz, e se eu posso deixar um recadinho para todos os gestores, é de que de fato se engajem nas políticas da primeira infância, porque vale muito a pena para a garantia de boas práticas na cidade, e isso traz um retorno enorme também para a vida das crianças, e também traz um retorno para a gestão. Obrigada, Débora. Muito obrigada pelo seu depoimento. Obrigada pelo seu depoimento pessoal também, né, Débora? Porque acho que, em última instância, o que nos mobiliza também é essa conexão com o que é uma boa infância. Como é que a gente reativa essas infâncias que poderiam ser infâncias com mais natureza, com mais brincar livre? Eu acho que o gestor público tem muito a contribuir com isso. Então, obrigada pelo seu depoimento. Eu queria fazer o reconhecimento aqui da presença da Cristiane Leitão, primeira-dama da cidade de Fortaleza, que é uma das cidades referência também em políticas de primeira infância, com uma longa trajetória de comprometimento com esse público. E agradecer também imensamente a presença do prefeito Gustavo Martinelli, o prefeito de Jundiaí, com quem a gente já se reuniu, se comprometeu conosco também. Foi uma reunião muito bonita de processo de transição. A gente tinha o prefeito Luiz Fernando antes, que acho que muitos de vocês conheceram. Gustavo nos recebeu, gabinete aberto, coração aberto, equipe pronta para a gente dar continuidade às políticas de primeira infância. Então, fiquei emocionada com essa recepção e queria compartilhar com vocês. Obrigada, Gustavo, por estar aqui conosco também. A vontade que dá é de mencionar muitos nomes, então eu peço desculpas a tantas pessoas queridas entre parceiros e gestores públicos que estão aqui no dia de hoje, mas eu gostaria então de cumprimentar a todos na figura do nosso mestre Vital de Donê, professor Vital, que está aqui conosco também, acompanhando, quietinho aqui o nosso webinar, mas sempre nos iluminando, iluminando os caminhos da primeira infância no nosso país. Então, obrigada, professor Vital, por estar conosco. E em seu nome, eu gostaria de cumprimentar a todos, sociedade civil e gestores públicos que estão aqui conosco. Bom, dando continuidade, são 15 para as 11, nós vamos terminar o nosso webinar, como sempre, pontualmente às 11 horas. Das 11 às 11h30, a gente pode ficar aqui mais um pouquinho para, se algum município que está chegando quiser ter alguma pergunta, fazer algum comentário, enfim, a gente vai ter um momentinho de portas abertas mais informal, mas o webinar vai ser encerrado, de fato, às 11 horas. Bom, eu gostaria de convidar, então, uma pessoa muito especial agora para trazer a experiência de Mogi das Cruzes. Ele foi secretário de urbanismo, né, por muitas gestões, mas quando ele falava, uma colega aqui do Alana, a Bebel, falou, ele parece mais um secretário de educação. Ele realmente foi se comprometendo com a pauta da primeira infância, como ninguém, e hoje
ele está à frente da política de primeira infância no município como coordenador de primeira infância, instância recém-criada e em criação ali no município. Então, muito obrigada, Cláudia, por participar conosco. Vou pedir para você também para usar aí entre 6 e 7 minutos no máximo, para a gente conseguir manter o nosso horário. A palavra está com você. Seja bem-vindo. Obrigado, Cláudia. Muito bom estar com vocês, ver essa rede crescendo, né? E muito difícil, um desafiador falar depois dos prefeitos, das prefeitas. Eu vou aproveitar para compartilhar minha tela com vocês, para puxar um pouquinho do outro lado da potência da rede Urban, que é mostrar, né, os desafios, mas as oportunidades que a gente tem de transformar as nossas cidades quando a gente fala, né, da rede Urban. Né? É muito gratificante para a gente falar que Mogi das Cruzes é rede Urban, né? E ser rede Urban nos proporcionou, entre as várias possibilidades, ser uma cidade mais acolhedora para as crianças pequenas e cuidadoras, nos proporcionou, como a Cláudia acabou de falar, iniciar o ano de 2025 tendo uma coordenadoria especial da primeira infância diretamente vinculada ao gabinete da nossa prefeita Mara Bertaioli, que também chegou agora e já abraçou a causa. Nos proporcionou aqui em Mogi das Cruzes construir um plano municipal pela primeira infância e ter metas claras da onde a gente quer para melhorar a qualidade de vida das nossas crianças, o seu desenvolvimento integral, cuidar das famílias. Mas para tudo isso, para quem está chegando agora, é importante que a gente também possa, dentro dessa rede, compartilhar experiências, né? Então, se hoje eu poderia falar para vocês de alguns elementos chaves dessa governança intersetorial, eu poderia falar que é fundamental, como a Débora nos falou antecipadamente, né, de sensibilizar cada um dos prefeitos, das prefeitas, cada agente político das nossas cidades, apoiar essa integração dos comitês setoriais, apoiar a elaboração dos planos municipais. É fundamental que as nossas equipes, todas que estão envolvidas na política da primeira infância, elas estejam capacitadas. E, sobretudo, a partir disso, a gente começar a trabalhar com evidências, com dados, né, territorializar isso para o nosso território, isso vai potencializar muito os nossos resultados e alcançar o desenvolvimento dessas crianças. Né? Algumas das nossas mudanças em Mogi, né? Então, como urbanista que já está mais com o pé, né, dentro da coordenadoria da primeira infância, olhando a rede de serviços, eu quero mostrar algumas experiências que a gente fez no campo da cidade, né? Um desses é o Jardim Aeroporto, foi uma experiência que a gente fez numa quadra onde a gente tinha 3 creches, uma escola, uma unidade de saúde que não se conversavam, né? Então, a área de influência desses equipamentos é fundamental para que a gente pudesse ter estratégias, né? E esse projeto foi um projeto que foi levado através da Urban Academy, onde a gente pôde reconhecer a importância de mapear as relações de espaço com as crianças, co-criar esses espaços e de trazer a vontade, a voz dessas crianças a partir dos seus desejos, dos desenhos, e a nossa equipe de arquitetos aqui soube traduzir o desejo das crianças, construindo uma rua de brincar, né, materializando e trazendo as crianças para participar e ter pertencimento nesse processo de construção. Né, vocês verem aqui em cima, né, a maquetinha eletrônica das crianças se materializando numa calçada, né, onde a tinta, de uma maneira muito simples, traz todo o processo de criação, todo o processo de participação e garantindo que esses espaços públicos tenham uma retomada, né, que as crianças possam ter a possibilidade, onde era um simples talude de frente de um espaço público de uma creche, seja um espaço mais acolhedor, seja um espaço mais lúdico, da dificuldade de uma mãe que se locomover da sua casa até a creche, que possa ter um espaço, sim, que seja muito mais provocativo para essa criança, que possa ser um espaço de interação, de troca de experiências, onde a própria criança, a família, acaba se valorizando da sua comunidade, seja da comunidade escolar ou seja da comunidade do espaço. E essa possibilidade da gente intervir, ela vai muito além. Vai desde um conjunto habitacional extremamente vulnerável, onde os lápis, né, onde os sonhos, onde um acetato se torna realidade, onde um espaço onde a gente sabe que tem várias vulnerabilidades a serem enfrentadas, elas criam oportunidades da transformação de um olhar da perspectiva da primeira infância. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem, mas, sobretudo, nenhum é conectar. A Cláudia falava aqui, a gente falava da importância de conectar as crianças com a natureza, a questão das telas, né? Que a gente cada vez mais tem que potencializar e oferecer natureza para as nossas crianças. Aqui a gente implementou uma série de parques naturalizados
com o objetivo, né, de promover o livre brincar das crianças, né, promover o saltar, o equilibrar, promover o encontro intergeracional de um avô e de uma pequena criança, né, e dentro disso, várias oportunidades, né, de promover espaços públicos mais agradáveis, na construção de uma cidade amigável à primeira infância. E um dos nossos objetivos é que até 2026 a gente tenha mais 25 parques naturalizados. Mas, sobretudo, é fundamental que a gente tenha, né, através da participação das crianças, um comitê de crianças para desenvolvimento sustentável. Nós pegamos todos os nossos distritos e criamos um comitê formado por 24 crianças, sendo 12 meninos e 12 meninas, que nos ajudam a criar políticas públicas para a melhoria disso. Isso, sem dúvida nenhuma, não seria possível sem todo o engajamento da prefeitura, mas muito mais do que isso. A gente tem uma grande família por trás, que é a Rede Urban, seus parceiros técnicos e, sobretudo, né, toda a nossa rede, todas as cidades que estão chegando, e nós vamos fazer parte dessa rede cada vez mais potente. Acho que essa é a mensagem muito rápida, né, um pitch muito rápido, mas para trazer aí muito luz, brilho, para que a gente possa ainda mais, né, brilhar junto em prol da primeira infância. Cláudio, muito obrigada. Quem brilha é você. É impressionante o que você foi capaz de fazer aí em Mogi, as articulações. Acho que também interessante depois, para quem quiser conhecer mais, todo um sistema de financiamento. Mogi das Cruzes conseguiu acessar a parceria com o Legislativo para emendas parlamentares. Acho que foi muito interessante o processo também de financiamento do que aconteceu ali no município. Além da articulação com outros municípios, né, Cláudio? Que no caso de Mogi, por exemplo, no começo da iniciativa estava muito linkada à experiência que Recife tinha tido no Mais Vida nos Morros e como é que essas coisas vão se constituindo e depois ganhando uma identidade própria, mas a partir também de inspirações e aprendizagens com outras cidades. Então, por falar em Recife, não à toa, a gente escolheu, e não porque é véspera de carnaval só, terminar também com Recife. E aí a gente gostaria de convidar o nosso querido secretário de Educação, Fred Amâncio, para trazer as suas palavras para o fechamento do nosso webinar. Eu vou precisar só de um minutinho depois de você, Fred. A palavra é sua. Olá, bom dia, Cláudia. Aproveitar para cumprimentar. Good morning, Rushda. Né? E cumprimentar a todas e todos que estão participando aqui. É uma alegria estar participando com todos desse encontro, desse webinar, né? Com tantas redes do país, e já dar as boas-vindas para as novas redes que estão agora se juntando, né, ao nosso time Urbano 95 aqui no Brasil. Né? A gente ouviu a prefeita Débora, né, falando, ela esteve conosco aqui no Recife ano passado, no Encontro Urban que teve aqui, né, e que é uma rede que é, digamos, a caçula, e o Recife não é a mais velha, né, Cláudia, mas é a mais experiente, digamos assim, já que completamos 50 anos de parceria com a Vanlia. O município do Recife tem 50 anos de parceria com a Vanlia. Alguns projetos já muito antigos, muito estruturados, né, como o nosso projeto Mãe Coruja do Recife, que é um projeto que acompanha, né, as mães e as crianças vulneráveis da nossa cidade, desde o período da gestação, né, até os 6 anos de idade, especialmente nos territórios mais vulneráveis. É um projeto, é um programa que já existe há mais de 10 anos no Recife, mas ao longo desses muitos anos, né, muita coisa boa aconteceu, né, aqui no município do Recife com relação a projetos e políticas desenvolvidas para a primeira infância. Eu gosto muito de frisar, né, Cláudia, a importância de não falar só de projetos, de programas, de políticas que foram implantadas, muitas delas previstas em lei aqui no Recife, que extrapolam governos, extrapolam gestões e se torna algo permanente, né, no dia a dia, né, da cidade, como a gente vem vivenciando aqui no Recife, que a gente ouviu aí o vídeo do prefeito João Campos falando de um projeto recente, por exemplo, né, como o projeto da Caderneta da Criança, que é um projeto que está sendo desenvolvido aqui no Recife, mas que a gente pretende abrir para todos os municípios do país poderem utilizar, que é uma grande plataforma digital integrando, né, as bases de dados, né, de educação, saúde, assistência social, inclusive com as bases de dados nacionais de CadÚnico. Então, realmente é um projeto muito ambicioso, né, que o prefeito João Campos falou aí no vídeo no início, mas os projetos que foram desenvolvidos ao longo de tantos e tantos anos que vem se consolidando, que vai desde projetos como o prefeito João Campos assumiu o seu compromisso nessa primeira gestão deles, nos 4 anos, de dobrar a oferta de vagas de creche do Recife, e o Recife não tem tido um olhar só, né, a Cláudia que vem acompanhando isso muito, não só para ampliar o acesso, mas melhorar a própria qualidade da oferta da educação infantil. Eu sou secretário de Educação, estou secretário de Educação do Recife, mas também sou responsável pelas políticas integradas de primeira infância, junto com a minha
parceira aqui, a secretária executiva de Primeira Infância, Luciana, que trabalha no nosso time, que está acompanhando aqui, uma pessoa apaixonadíssima por primeira infância. E aí muitos projetos a ser desenvolvidos na área do urbanismo, só citar um deles, podia citar vários, mas as nossas praças da infância que estão espalhadas pela cidade, que é um projeto de concepção de praça, como falou agora o Cláudio de Mogi agora há pouco, de você pensar a concepção voltada para crianças, os espaços urbanos voltados para crianças. A gente agradece a Van Leer, porque a concepção da praça foi feita em parceria também com a Van Leer, mas tantos outros projetos, nosso Centro de Referência à Primeira Infância, o CRIAR, que agora em março, viu, Cláudio, inauguramos nosso segundo CRIAR, enfim, Tá muitos parecendo meu projetos legais, rosto. mas eu queria reforçar a importância, para encerrar, da parceria. Muitos dos aprendizados que o Recife, tantas redes, né, desenvolveram ao longo do tempo, tem a ver com essa grande rede, com o aprendizado uns com os outros, e aí a gente realmente espera que não só os que participam há muito tempo, mas aqueles que estão chegando tenham a oportunidade de conhecer tantos projetos que foram desenvolvidos, que a gente possa avançar nas políticas para a primeira infância. Aproveito, meu Cláudia, falou em carnaval, pena que vocês todos não estão aqui no Recife. Hoje é dia do nosso bloco da primeira infância do Recife, que vai para a rua com muitas crianças, tá? Que a gente chama de capirraia, viu? Para todos saberem. A nossa mascote é uma capivara e pirraia, que aqui em Pernambuco, pirraia é que nem um guri para o Rio Grande do Sul. Então hoje tem bloco de carnaval, já na rua, carnaval já começou, e hoje é dia de bloco da primeira infância do Recife. Fred, muitíssimo obrigada pela sua fala. É, Fred falou das cidades. Thaís, eu queria pedir para a gente colocar aqui no chat, para todos conhecerem, as 25 cidades que estão se juntando a nós. Nesse momento, cada uma dessas cidades já foi trazendo o seu comprometimento para a construção do Plano Municipal de Primeira Infância, as ofertas que já fazem. Então, de fato, essa rede está se ampliando e acho que todos nós vamos ganhar com isso. E os 2 minutinhos finais, então, serão do professor Vital de Donê. Vital, está com você. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado a todos os que falaram aqui nesse webinar. E toda vez que eu participo desses encontros, eu me rejuvenesço. Eu vejo tantos rostos felizes, todos vocês estão alegres. E isso por quê? Porque eu acho que uma coisa que a prefeita Débora Prado falou é tão verdadeiro e se expressa aqui, nesse momento, nas fisionomias de vocês. A política, o programa, um projeto, uma ação voltada para as crianças, sobretudo as crianças pequenininhas da primeira infância, tem que nascer primeiro no coração das pessoas. E nascendo ali, eles se extravasam em gosto, em prazer, em decisão política. E é isso que está acontecendo com o Urban 95, Cláudia. As pessoas são movidas a partir de dentro, de uma convicção pessoal de que, cuidando de crianças, está cuidando da humanidade. Eu acho que quando nós formamos políticas públicas consistentes, sólidas, de continuidade para a primeira infância, a humanidade está se reencontrando consigo mesmo. A humanidade se afastou da infância. E, ao se afastar da infância por pretensões de adulto, ou de tecnologia, ou de coisas sofisticadas, perdeu a origem da vida, perdeu a fonte da vitalidade. E o Urban 95, com esse programa de vir para a criança, botar a criança em contato com as interações, o contato com a natureza, a desemparedar, né, das instituições que muitas vezes fecham, pensando que o conhecimento está concentrado dentro de paredes, quando acontece isso, a humanidade se renova, a cidade se torna mais bonita, se torna mais alegre. E, para finalizar, eu queria sugerir que todos os que têm Plano Municipal da Primeira Infância, construído nesse contexto do Urban 95, que eu sei que são de grande qualidade, que coloquem no Observatório da Primeira Infância, no Observatório do Marco Legal da Primeira Infância, que é uma plataforma que tem acesso a milhares de municípios. Aí os planos municipais dos seus municípios vão ser conhecidos por outros que estão elaborando planos e gostariam de ter referências, de ter exemplos, de ter criatividade que vocês criaram nos seus municípios. Então, muito obrigado, um grande abraço, parabéns por esse trabalho que vocês estão fazendo, sob a coordenação aí da nossa querida Cláudia, que é uma líder, né, nessas ideias de primeira infância no Brasil.
Obrigada, Vital. Eu queria, antes de finalizar, então, agradecer todos os mobilizadores. Não é à toa que a gente teve quase 500 pessoas participando conosco hoje. Então, agradecer a mobilização nas cidades, parabenizar as equipes que se juntaram para participar do webinar junto hoje aqui. Eu vi algumas câmerazinhas com o grupo todo junto. Muito legal essa ideia. E dizer para as cidades que a gente vai permanecer aqui por mais 15 minutinhos. Para alguns de vocês que talvez queiram abrir o microfone, trazer alguma fala, alguma pergunta, o webinar se encerra por aqui. Lembrando, gente, nós temos 4 webinars oficiais por ano, esse foi o primeiro, e a gente tem também um encontro sendo planejado em agosto. A gente tem em breve, acho que hoje ainda, né, Lídia? Uma reunião de planejamento sobre esse encontro. Ele deve acontecer na cidade de Fortaleza, que está bastante feliz com a oportunidade de ser anfitriã desse encontro. A gente vai em breve anunciar a data certinha e a gente gostaria que pelo menos um representante de cada uma dessas cidades estivesse lá para poder pulverizar os aprendizados dessa cidade e com todas as outras cidades para dentro do seu município. Gente, muito, muito obrigada pela presença de todos vocês, parceiros. Muito, muito obrigada por fazer essa rede acontecer, cidades, e vamos juntos. Temos ainda um ano inteiro pela frente com muitas coisas por acontecer. A gente vai compartilhando mais o que está por vir pela nossa newsletter e pela nossa rede, tanto pelos pontos focais quanto pela rede aberta Urban 95. Obrigada, gente. Bom dia para vocês todos. Muitíssimo obrigada. A todas.